Meus amados, passando aqui nesta madrugada de domingo, dia 20 de julho de 2025, vamos trazer aqui uma reflexão falando de vida e morte. Muitos dizem, quando alguém morre, é porque chegou o tempo daquela pessoa. Deixa eu falar. E vamos provar isso na Bíblia, que muitas vezes o próprio ser humano, às vezes ele faz com que a sua vida ela seja curta aqui na terra. Mas o nosso Deus, ele promete vida longa para todos que o temem e obedecem. Vamos explorar este assunto biblicamente. E nesta oportunidade, traremos aqui um texto, Provérbio de Salomão. Salomão, ele escreveu 3.005 provérbios. Escreveu 2 salmos, o de número 127 e o de número 72. O capítulo é o 10, é o verso que é 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Ou seja, o próprio ser humano pode abreviar a sua vida de acordo com a sua conduta. Oremos, Pai. Nesta hora, Senhor, eu te peço que teu Espírito Santo venha abrir as mentes e os corações de todos os irmãos, amigos do YouTube, Facebook, Instagram, da Web Rádio El Shaddai. Que o Senhor venha abençoar todos, dar saúde, paz, sabedoria, temor. Senhor, fica conosco e fala aos corações. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados, o texto de Provérbio 10, 27, ela diz o seguinte: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Deus não tem prazer em matar ninguém, mas a vida e a morte está sob o seu poder. Porém, muitos podem abreviar sua vida aqui na terra pelas suas atitudes. E vamos, biblicamente, mostrar como você e eu podemos prolongar nossa vida aqui na terra. Amém? Primeiro, temer ao Senhor. Quando se teme ao Senhor, não é ter pânico nem medo, é reverência, é amá-lo, honrá-lo. Sabemos que Ele vê tudo, sabe tudo e pode tudo. Amém? E como homem, ser humano, pode abreviar sua vida? Porque muitos dizem, chegou o tempo da pessoa. Mas vamos meditar nesta madrugada sobre esse tema. Exemplo: alguém bebe, se embriaga,
Depois pega seu carro, sai em alta velocidade, sofre um acidente e morre. Ele abreviou a sua vida, porque se não bebesse, ou melhor, não pegasse o carro bêbado para dirigir, ele não morreria. Daquela forma, teria dias prolongados, ou se droga, bebe, arruma confusão, briga, ou de trânsito, ou até mesmo numa festa, arrasta uma arma de fogo branca, mata alguém, abreviou sua vida, por conta que não deu lugar a Deus. E acima de tudo, não cuidou do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, como prolongar a nossa vida na terra? Temer ao Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 20, verso 20, diz que o temor ao Senhor nos livra de pecar. O pecado, meus amados, abreveia a nossa vida aqui na terra, ou seja, vai encurtar a nossa vida, porque o pecado nos separa de Deus. Uma pessoa ímpia, que vive numa vida dissoluta, fumando, bebendo, se prostituindo, aí vem as consequências. No caso da prostituição, geralmente pode contrair doença infecto-contagiosa, por exemplo, HIV, que há mais de 4 décadas mata, só Jesus salva, só Jesus cura, medicina não cura. Por exemplo, bebida pode causar cirrose no fígado, que é câncer, gordura no fígado, insuficiência respiratória, renais, tabagismo, mesma forma, vários tipos de câncer. Tudo isso a pessoa vai abreviar a sua vida aqui na terra. Mas o texto lido de Provérbio 10, 27, é claro, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Aleluia! E vamos ver muitos casos na Bíblia, aonde o Senhor prolongou as vidas das pessoas por se arrepender dos seus pecados, e aí Deus prolongou a vida. E vamos contar aqui algumas dessas histórias biblicamente. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, para que você e eu tenham uma vida prolongada, temos que obedecer a palavra de Deus. E vamos ver vários textos bíblicos falando deste assunto. Aleluia! Em Deuteronômio, no capítulo de número 5, vai dizer, e o verso 16, também está no Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra.
que o Senhor teu Deus te dá. A promessa de honrar pai e mãe significa que Deus prolongará os seus dias e os meus na terra. Muitos morrem cedo por não obedecer este mandamento. Honrar pai e mãe. E este mandamento, ele é tão, digamos, especial para Deus, que você e eu honremos os nossos pais. Que existe na Velha Aliança, no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 12, Deuteronômio, capítulo 5, 16, em Mateus, capítulo de número 15, verso 6 a seguir, Marcos, capítulo 7, e também o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, seu capítulo de número 6, verso 1 ao 3, está escrito: vós, filhos, obedecei aos vossos pais como ao Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa para que seus dias seja prolongado sobre a terra. Aleluia. E Jesus diz em Mateus 15, também Marcos 7, que amaldiçoar o pai e a mãe deve ser executado, exterminado. Obedecer os mandamentos de Deus vai fazer com que você e eu prolongue nossos dias aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver, por exemplo, pessoas na Bíblia que perderam a sua salvação mais cedo e a vida, numa vida dissoluta, dizendo que a vida é dela, faz dela o que quer. Vou dar alguns exemplos que já falei. Acidente de trânsito, imprudência. Não era o dia da pessoa morrer, mas a imprudência no trânsito, muita velocidade, às vezes drogado, alcoolizado, doenças crônicas provenientes da bebida, do tabagismo, aleluia, violência, ciúme, paixão, feminicídio, como já falei, droga com álcool, opressão, depressão, aonde as pessoas deixam o inimigo cegar o entendimento, termina tirando a própria vida, doença infecciosa, a vida sedentária do ser humano. Isso pode abreviar a sua vida aqui na terra. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas se você e eu tememos ao Senhor, honramos a Ele e vamos obedecer a sua palavra, aí será prolongado a nossa vida. Deuteronômio, capítulo 4, verso 40 diz: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, para que te vá bem, a ti e teus filhos depois de ti, e para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre.
Então aqui o Senhor está prometendo a mim e a você prolongar os nossos dias aqui na terra. Se nós obedecermos a sua palavra, seus mandamentos, aleluia. E aí entra o temor, de Provérbio 10, 27. O temor ao Senhor aumenta os seus dias de vida, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Já dei N motivo, por que motivo a vida do ímpio é abreviada? Porque vive desobedecendo os mandamentos do Senhor e deixa o inimigo cegar o entendimento, e aí não vigia. O apóstolo Pedro diz: sede sóbrio, quem bebe perde a sua lucidez, e aí o inimigo termina levando a ele um acidente, há uma confusão e termina perdendo a vida. E muitos dizem porque chegou o dia. Não é. Foi abreviada por conta da desobediência, do pecado. Aleluia. A justiça é retidão. Deus ama o justo e quem anda numa vida de retidão. Em Provérbio capítulo 3, verso 1 ao 3 diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te darão longura de vidas e anos de vida e paz. Observe que mais uma vez o texto promete uma vida longa para todos que obedecem os mandamentos do Senhor. Ele promete vida longa e paz para aquele que segue a justiça e a retidão. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, vamos ver, por exemplo, alguém que tem o temor ao Senhor e longevidade na terra. Aleluia! Quem teme ao Senhor tem a proteção divina. Salmo 34, verso 7 diz: os que temem ao Senhor, o anjo acampa ao redor e os livra. Se nós tememos ao Senhor, fazemos o que lhe agrada, Ele manda anjos poderosos para nos guardar e nos livrar. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor é sentinela, outra versão, ao redor de todos que o temem e os livra. Salmo 91, verso de número 9 ao 11, está escrito assim: se você fizer do Senhor o teu refúgio, aleluia, se eu e você fizer dele o nosso refúgio, nossa fortaleza, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa casa. Casa na Bíblia, família, não é parede. Porque aos teus anjos darão ordem ao seu respeito para te guiar em todos os seus caminhos. Perceba
que é uma atitude minha e sua, de fazer do Senhor o nosso refúgio, entregar sua vida a Ele, confiar nele, ter temor, honrá-lo, obedecer os seus mandamentos. A Ele nos protege. Aleluia! E com isso, o inimigo não pode nos tocar. Aleluia! João, escrevendo na sua carta, primeira carta que escreveu João, no seu capítulo de número 4, ele vai dizer assim no verso 4. Glória a Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O nosso Deus peleja por todos que obedecem, que o temem, que andam nos seus caminhos. Ainda João escrevendo na sua primeira carta, agora no capítulo 5, verso 18, aquele que é nascido de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. E o verso 19, somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então, se você não faz do Senhor o teu refúgio, tua fortaleza, está vulnerável ao inimigo, porque não tem anjo para guardá-lo, não tem a proteção divina. E com isso, muitos têm descido à sepultura antes do prazo, digamos assim. Mostrarei alguns exemplos na Bíblia de pessoas que realmente desceram à sepultura e sem salvação, que é pior. Antes do tempo, foi, digamos, encurtada o seu tempo aqui na terra. Vamos para algum caso. Começando na velha aliança, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul desobedeceu a Deus 2 vezes. A primeira, ele foi fazer sacrifício ao Senhor. O ofício de oferecer sacrifício não era de um rei, e sim do sacerdote. Quando Samuel, que era juiz, sacerdote e profeta, a mando do Senhor, ele escolhe Saul. E ele unge Saul como rei, o primeiro rei de Israel. E Samuel, ele dá uma ordem a Saul, que ele fosse à frente, e 7 dias depois, ele ia ao seu encontro. Ocorre que houve um atraso, o profeta Samuel. E aí o povo fizeram a pressão e Saul foi sacrificar a Deus. E quando Samuel chega, o repreende, porque não era ofício do rei fazer o papel de sacerdócio. Mas ali Deus o perdoa, porque ele se arrepende. Porém,
Depois Deus dá a ele uma incumbência de exterminar todo o povo malequita da face da terra. Detalhe, animais e até mesmo as crianças de peito. Essa história encontra-se em 1ª carta aos Samuel, capítulo 15. Vou ler aqui rapidamente alguns versículos, que diz assim, verso 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas, boi do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gigal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto a que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Amados, quem conhece a Bíblia, o fim de Saul, ele foi lutar contra os filisteus, mas o Senhor já não era com ele, já não mais o protegia, e já não tinha mais Samuel, que o amava, sempre estava intercedendo por ele, mas aqui foi o fim de tudo. O próprio Samuel, da parte de Deus, deu a ele a notícia que ele realmente rejeitou a ordenança do Senhor. O Senhor tirou dele não só o reinado, mas também o Espírito Santo, e ainda enviou um espírito maligno para atormentá-lo. E ainda Samuel vai dizer a Saul o seguinte, 24, ele diz assim, pequei, Saul fala, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora lhe imploro, perdoe meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Aleluia! Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Amado, se alguém rejeita a ordenança de Deus, Deus sempre vai ter alguém que vai substituí-lo a melhor ainda do que ele, que foi o caso do rei Davi. Outro caso que a vida era para ser, digamos,
encurtada. Mas aí, ao contrário de Saul, o rei Ezequias, ele estava muito doente. Essa história nós encontramos Isaías, capítulo de número 38, que vai dizer assim: aleluia. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Aí o rei Ezequias tomou uma decisão de se humilhar diante do Todo-Poderoso. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá, dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado, Davi, ouvi a sua oração e as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Aleluia. Então, ele estava com a sentença de morte. O próprio Deus manda o profeta Isaías mandar que ele colocasse a casa em ordem. Ele ora com fervor, com temor, e o Senhor ouve a oração do rei Ezequias e o acrescenta mais 15 anos. Então, quando se teme ao Senhor, a vida é prolongada. Aleluia. Vamos ver, por exemplo, um casal que, na verdade, a sua vida ela foi tirada antes do tempo, por conta da mentira. A Bíblia, meus amados, a palavra de Deus, única regra de fé, é categórica, incisiva, direta, sem meias palavras. Quem mente é filho do diabo. João Evangelho, capítulo 8, verso 44. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Porque ele nunca se firmou na verdade. Tudo que ele profere é verdadeiro, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 5, vamos ver ali, por conta de uma omissão, que no mundo diz que não é mentira, mas é. Omitir a verdade é mentira. E esse casal teve um final trágico. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, Atos dos Apóstolos 5, 1 a seguir, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante o colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro
que você recebeu pela propriedade, ela não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu, morreu. Grande temor apoderou-se dele. Todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e o sepultaram. 3 horas depois, a sua esposa Safira, sem saber o que tinha acontecido com Ananias, ela entra à presença de Pedro. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele, morreu. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levaram-na e a sepultaram do lado do marido. Veja, qual foi o pecado de Safira e o esposo Ananias. Eles combinaram de ficar com a parte da herdade vendida, a fazenda, mas falou para o apóstolo que o valor que ele estava entregando era a totalidade. Mas como Pedro tinha o dom de discernir espírito, o Espírito Santo revelou que eles tramaram isso, estava mentindo. E por conta da mentira, os dois foram mortos e abreviada a sua vida aqui na terra. E o pior, ainda perderam sua salvação, porque nenhum mentiroso tem parte com Deus. Pense nisso. Aleluia. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então falar a verdade é obedecer o mandamento de Deus, porque Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem anda na mentira, está dando lugar ao diabo, tem ele como pai, e se tomba, não tem salvação. Vida eterna de sofrimento, ausência de Deus. Cuidado, não deixe que ninguém os engane. Aleluia. Amados, então já provamos, se parássemos aqui, que a sua atitude e a minha pode prolongar a nossa vida aqui na terra ou simplesmente fazer com que ela seja abreviada. Sabemos que o temor ao Senhor não é ter medo, mas é ter reverência. Os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade. Ele vê tudo que você e eu fazemos. O Senhor não dorme. Ele é Espírito. E do alto céu, Ele vê tudo. Não adianta se camuflar entre 4 paredes, por exemplo, vendo pornografia nas madrugadas, porque o Espírito do Senhor está lá. Lembre-se disso. Aleluia. Ou fazendo
tramando o que é mal. O temor ao Senhor é a chave para uma vida longa e próspera. E essa prosperidade não quer dizer dinheiro. É ter o Espírito Santo em nossa vida. Não tem maior riqueza do que essa. Ter paz que intercede todo entendimento humano, que o dinheiro não paga. O mundo lhe oferece uma paz efêmera, passageira. Os que se droga, bebe, se prostitui, balada, tudo isso traz para o ser humano uma adrenalina, um prazer efêmero, passageiro, mas quando bota a sua cabeça no travesseiro, aí vem a realidade. Muitas vezes dívida para pagar, gastou dinheiro desnecessário em jogos, e volta tudo mais forte, porque na verdade a paz só em Jesus. João 14, verso 27. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou-la como o mundo a dá, porque o que o mundo dá é passageiro. Não se atemorize o vosso coração, nem tenhas medo. A paz que Jesus nos dá é eterna, porque mesmo nas dificuldades, nos problemas, temos paz. Porque quando clamamos, Deus, Ele responde. Porque a Bíblia diz, se alguém o teme, a este Ele ouve. No capítulo Evangelho que escreve João, capítulo 9, verso 31, diz, Deus não ouve a pecador. Quem anda na vida dissoluta, na vida, aleluia, ímpia. Mas se alguém o teme e obedece a sua palavra, a este ele ouve. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O temor do Senhor é apenas não é apenas uma emoção, mas uma escolha consciente de viver de acordo com a vontade de Deus. Quando vivemos com temor ao Senhor, experimentamos proteção divina, sabedoria, discernimento e paz e prosperidade em nossa vida. Jó 28, 28 diz que o temor ao Senhor é sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. Aleluia! Glória a Deus! Cultivar o temor do Senhor. Devemos buscar cultivar o temor ao Senhor em nossas vidas. Devemos viver de acordo com a vontade dEle, seguindo os seus mandamentos e princípios. Aleluia! Devemos buscar sabedoria, discernimento, para tomar decisões que glorifiquem a Deus. Amados, lembre-se que existe o tempo determinado por Deus para todas as coisas. Eclesiastes 3, e o verso 2 diz que há tempo de viver e tempo de morrer. Muitos morrem cedo. Não era o tempo dele, foi abreviado. Porque Deus conhece a mente e os corações. Deus sabe o seu ontem, o seu hoje e o seu amanhã. Ou seja, de toda a humanidade. Aleluia! Melhor é obedecer do que sacrificar. Vamos ainda aprofundar biblicamente, texto bíblico, dando ênfase a esse tema, aonde a vida pode ser prolongada
quando você e eu obedecemos a palavra do nosso grande Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amados, nós sabemos que Deus vela com a sua palavra para se cumprir. Em Jeremias 1,12, o Senhor disse a Jeremias: viste bem, Jeremias, porque eu estou velando com a minha palavra para que ela se cumpra. Aleluia! Vamos ver, por exemplo, que Deus é misericordioso. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado, porque para Deus não tem tamanho. Jesus disse: se o homem atentar na mulher, cobiçar, olhou para ela, cobiçou e desejou no seu coração, já adulterou com ela. E nenhum adúltero vai morar no céu. Está escrito em Mateus 5, verso 28. Disse-lhe Jesus: ouviste que foi dito, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, se o homem atentar na mulher e cobiçá-la no coração, já adulterou com ela. E o que tem de adúlteros, tanto homem quanto mulheres, mulheres seminuas, tanto na igreja quanto nas redes sociais, vestindo roupa, mostrando todo o seu corpo, a nudez do seu corpo, não sabendo que Deus vela com a palavra para se cumprir. Porque, na verdade, o seu corpo e o meu é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 18, diz que todo pecado que o homem, ser humano, comete é fora do corpo. Os comete. Mas o nosso corpo não é para prostituição. E a Bíblia diz: fugir da prostituição. E ele diz mais: não sabeis vós que foste comprado por alto preço e que não sois de vós mesmo? Portanto, glorifique a Deus por meio do vosso corpo. Foi através do sangue de Cristo que nós fomos, aleluia, purificados dos nossos pecados. Amados, falamos do rei Ezequias. Ezequias, ele teve um filho chamado Manassés. Esse filho, ele fez o que era mal diante do Deus vivo. Detalhe, esse filho nasce no período dos 15 anos que Deus acrescentou ao rei Ezequias. Então Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Levou o povo de Israel à idolatria. Idolatria, Deus abomina. Idolatria é tudo aquilo que tiramos Deus do centro dos nossos corações. Por exemplo, quando alguém não honra a Deus, honra o homem, está idolatrando imagens de escultura, dinheiro, pessoas, tudo isso é idolatria. Então Deus abomina tudo isso. Então lembre-se de que, na verdade, para Deus, Ele quer que eu e você seja exclusivo, povo separado, santo. Santo não é de barro, nem de prata, nem de ouro, nem de madeira. Santo é todos que deixam a sua vida de pecado e se separa do mundo para servir a Deus com temor.
em verdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, Manassés, ele fez o que era aos olhos do Senhor algo abominante. E olha as consequências. Em 2 Crônicas, capítulo 33, tem essa história. Vamos a ela. 2 Crônicas, capítulo 33, vai dizer assim: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algema de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aleluia! Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro, aleluia, a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, onde o torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em toda a cidade fortificada de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor deuses estrangeiros, imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo, em que Jerusalém jogou fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Amados, Manassés, ele ia morrer como, digamos, escravo, terra estrangeira, mas em vez de ele se revoltar contra Deus, ele reconheceu o seu erro, se humilhou, e Deus o trouxe de volta para Jerusalém, restituiu o seu reino, e Manassés teve uma atitude de honrar o nosso Deus com gratidão, derribando os altares que Deus abomina, da idolatria. Meus amados, Deus, Ele é amor, mas também é justiça, e Ele ama a justiça. Então, a sua vida e a minha, ela pode ser prolongada se nós obedecermos ao Senhor. Olha o conselho de Moisés. Livro do Salmo, o único salmo de Moisés,
é o de número 90. E ele vai dizer assim, no verso de número 12: ensina-nos a contar nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte, Senhor. Até quando será assim? Tenha compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Aleluia. No verso 10 do Salmo 90, Moisés diz que a sua vida e a minha é de 70 a 80 anos. E o que passar disso, pela robustez, é enfado e canseira. Muito não tem chegado nem aos 70, nem aos 40, nem aos 30, por conta que não obedece ao nosso Deus, por conta que vive numa vida dissoluta, por conta que vive numa vida preguiça, nas orgias. Meus amados, a vida e a morte está diante do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele nos comprou com teu sangue e nos fez para Deus Pai, reino e sacerdote, e ainda nos deu o direito de nos tornar filhos de Deus. João Evangelho, capítulo 1, verso 12. O que é que Deus quer de mim e de você? E aqui vamos encerrar esta mensagem. O profeta Miqueias, seu capítulo de número 6, ele vai fazer uma pergunta ao nosso Deus. E qual é a pergunta? Miqueias 6, verso 6. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiro, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O futuro, aliás, o fruto do meu corpo, por causa do meu próprio pecado? Verso 8, Deus responde: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com seu Deus. O Senhor dá aqui 3 receitas: viver na prática da justiça, fidelidade e humildade. Amados, Deus, ele rejeita os soberbos. Tiago, capítulo de número 4, verso 6. Porque ele dá maior, aleluia, graça aos humildes, mas rejeita ao soberbo. Deus é justo e ama a justiça. O trono, a base do trono de Deus, é juízo e justiça. Salmo 89, verso 14. O trono de Deus é juízo e justiça, é a base. Mas o Salmo de número 11 e o verso 6 e 7, e aqui eu encerro, diz assim, Salmo 11, verso 6 e 7. No verso 6 diz:
Sobre os ímpios, ele fará chover brasa ardente e enxofre escandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. E por último, fidelidade. Salmo de número 101, verso 6. Está escrito assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, versão NVI. E eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. E a cidade do Senhor não é aqui na terra, é no céu. Lá onde habita a justiça. Por isso, meus amados, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, biblicamente, mostramos que você e eu podemos abreviar ou prolongar a nossa vida aqui na terra. Como é abreviar? Simplesmente não obedecendo ao Senhor, vivendo numa vida dissoluta. E como é que podemos prolongar? Obedecendo ao Senhor e fazendo tudo que lhe dá prazer, dando ao Espírito Santo liberdade para nos guiar. Romanos 8, verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Amém? Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo continue falando, bradando nos corações. Fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém?